Nosso episódio de hoje é com o Pedro Moro e com o Édipo, da CPTM. A CPTM é a Companhia Paulista de Transporte Metropolitano. O Pedro tem mais de 15 anos de experiência com transporte público e assumiu a presidência da CPTM em janeiro de 2019. Ele também teve passagem importante pela SP Trans e dentro da CPTM desde 2007 acompanhou a realização de diversos projetos estratégicos para a CPTM. E o Édipo tem mais de 12 anos de CPTM, é assessor direto da presidência e também está incumbido de realizar o acompanhamento e a coordenação dos projetos estratégicos da CPTM junto com o presidente. Eu tive o prazer de conversar com eles dois no episódio do Infracast de hoje. Eu acho que a principal diferença foi começar a olhar a CPTM como uma experiência na vida das pessoas, né? Nós, do setor público, o importante é conseguir dar a transparência necessária. E além disso, a gente tem usado, né, Pedro, as concessões como uma forma de reestruturar a companhia em alguns ativos, modernização em mídias, em monitores nas estações. A tecnologia do bilhete único é aquele cartão que você carrega e hoje isso já está ultrapassado. Pensando hoje num mundo de inovação onde os aplicativos disputam as segundos da sua atenção, você tem um cara lá todos os dias, há anos, 30 minutos dentro do seu sistema. Hein? Como você pode agregar a experiência dele, facilitar a vida dele na passagem ali? Não tem como a gente conseguir enxergar o futuro das CPTM, eu acho que das empresas públicas em geral, sem a participação da iniciativa privada. Eu estou muito feliz de receber o Pedro e o Édipo falando um pouquinho sobre o case CPTM e tudo que vocês estão fazendo para contribuir com a infraestrutura em São Paulo e, me parece, no Brasil. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. De novo, uma grande honra e que bacana que vocês aceitaram o meu convite. Eu que agradeço. Muito bacana poder participar aqui. Para mim é muito especial também, enfim, aprendi muito com o programa, prazerzão estar aqui, Isa. Obrigado. Que máximo, gente. Bom, como não poderia deixar de ser, vamos começar falando sobre as concessões dos trens da CPTM. Me fala o que já existe e o que está por vir, né, de concessão aí de mobilidade da CPTM, no âmbito da CPTM. Acho que a gente pode dividir em duas partes aqui. Eu posso falar um pouquinho das concessões em geral, daí vou deixar o Ed falando das concessões das linhas, que é o que ele está bastante envolvido. Tem feito um trabalho bastante amplo na CPTM de buscar parcerias com iniciativa privada das mais variadas formas, né? Então a gente começou fazendo uma concessão global de mídia da CPTM, de todas as estações e trens, então mídia estática ou mídia eletrônica das estações dos trens da CPTM, e teve um êxito super bacana. Foi a maior concessão de mídia do Brasil feita até hoje. Uau. Então, ao longo dos 10 anos de concessão, são cerca de 400 milhões de reais que vai gerar essa concessão aos cofres da CPTM. Para quem não conhece, são 94 estações, 270 quilômetros de linha, 3 milhões de passageiros por dia, 23 cidades da região metropolitana da Grande São Paulo. Então, a gente tem um ativo imobiliário muito grande e essa é a segunda parte de exploração de concessão que a gente está buscando. Então, é uma empresa pública? É uma empresa pública. Vinculada à Secretaria? Vinculada à Secretaria de Transportes Metropolitanos, junto com o metrô, a Estrada de Ferro Campos do Jordão e a MTU, que faz gerenciamento dos ônibus da Grande São Paulo. É uma empresa com quase 8 mil funcionários. Uau. E operando quase que 24 horas por dia para levar todo mundo, trazer principalmente o principal fluxo é para trazer para o centro de São Paulo. Então, 3 milhões de pessoas, em dias normais, 3 milhões de pessoas que circulam nas estações. Tarefa fácil do Pedro, né, de ser presidente da CPTM. Fácil não é, mas é gostoso. É um desafio bastante bacana e tem uma equipe, o Ed está aqui representando também toda a equipe, tem uma equipe muito boa auxiliando, a gente tem um trabalho muito bom. Fala aí, Ed. O que é legal falar desse contrato de mídia é que a CPTM sempre teve uma postura, até por competência estatutária mesmo da CPTM, ela sempre teve uma postura muito passiva na comercialização desses ativos, né? Então, você tem uma gerência com uma tabela de preços e você espera que o cliente chegue na empresa e contrate aquilo. Então, alguns dos produtos que compõem essa construção global, a gente tinha uma comercialização muito próximo de zero. Olhando para 2018 e 2019, a CPTM fez em média 14 milhões de reais com a comercialização desses ativos. Na concessão, a gente garantiu uma remuneração mínima de 28 milhões de reais por ano, que é o dobro.
fora uma outorga de 109 milhões e 500. E além disso a gente tem usado, né, Pedro, as concessões como uma forma de reestruturar a companhia em alguns ativos que, quando você olha para a priorização de investimentos, eles sempre acabam sendo preteridos, como, por exemplo, modernização em mídias, em monitores nas estações. A gente tem um investimento limitado, que você precisa investir em estações, em trens, em sinalização, em sistemas vitais. Então a gente usa a concessão. Nessa concessão de mídias, o concessionário ele tem que investir 25 milhões nos ativos da CPTM, fora outorga, fora remuneração mensal. Então tem sido um instrumento muito positivo até para ganho do nosso usuário, né? Isso abrange todas as linhas, todos os trens? Como que é? Essa concessão, sim. São todas as linhas, as 7 linhas da CPTM, todos os trens. A gente tem operacionais quase 200 trens. Uau, São mais de 3 mil viagens por dia que esses trens fazem, né? que legal. Isso muda a cara, né? Muda a cara e inclusive muda a autoestima da própria CPTM, de todos nós que trabalhamos na CPTM, né? Então a gente sempre teve, e isso é o que a gente tem procurado também melhorar e mudar o conceito. A gente sempre teve essa sensação de que era um patinho feio, porque a CPTM vai para regiões mais afastadas, e não. Essa construção de mídia provou o tamanho da CPTM, o impacto que a CPTM causa na sociedade, né? Isso também é bastante resultado, acho, de um trabalho de fortalecimento da imagem da marca que tem sido feito pela CPTM, com um forte posicionamento nas redes sociais, enfim, uma aproximação muito forte do nosso passageiro, um foco na jornada do passageiro, entendendo os pontos de contato dele com a companhia. E isso tudo resulta em valor na concessão. Quando você vai comercializar a marca, ela acaba tendo uma presença maior na vida das pessoas, né? Total. Você sabe que a gente discute bastante aqui no Infracast esse papel da infraestrutura como atendimento, como serviço e não necessariamente como obra, como equipamento. Claro que também envolve, mas no fim das contas é olhar para o usuário e entender a demanda desse usuário. Exatamente. É esse o ponto que, para a gente na CPTM, é fundamental. A gente tem que entender, aliás, os desejos do usuário. E tem mudado nos últimos anos, principalmente com a entrada de outros tipos de serviço de mobilidade. A gente tem que entender o papel da CPTM nessa estrutura toda, né? Sensacional. E aí isso, imagino, não sei, impacta também na forma como a CPTM enxerga esses contratos com terceiros, né? Com pessoas privadas que vão aí prestar determinados serviços, e a CPTM fica numa função gerencial, numa função de governar a política pública, mas deixar que outros braços executem, né? Isso tem sido feito também, e a gente tem, nesse sentido, procurado outras parcerias, ou seja por concessão, ou seja com parceria mesmo com a iniciativa privada. Tem um case bastante interessante e importante, que é a construção de uma estação pela iniciativa privada. Então a gente, dentro da linha 9 da CPTM, que passa pela Marginal Pinheiros, que é a marginal bastante conhecida, e havia um espaço entre duas estações que era bastante extenso, e foi construído um empreendimento grande por uma construtora, não sei se pode falar, mas a Tegra, antiga Brookfield. Claro. E eles nos procuraram para construir uma estação para atendimento a esse empreendimento e, obviamente, todo o entorno da estação. Foi desenvolvido o projeto em conjunto com a CPTM, e no final do desenvolvimento do projeto nós fizemos um chamamento público para receber uma possível doação de estação naquele local. A Tegra se prontificou a fazer a estação e doar a CPTM. Hoje a estação está em construção, totalmente paga pela iniciativa privada a construção da estação. A parte da CPTM é uma parte mais técnica, de puxamento de via, para a gente poder ter funcionamento ali adequado, e será ao final doada a CPTM essa estação. Muito interessante. Aliás, a gente discute isso, né? Várias pessoas chegam aqui justamente com esse dilema. Como que a gente recebe doação, né? Como que a gente estrutura isso? Porque, enfim, no fim das contas, isso apoia o desenvolvimento urbano, local e regional de integração, inclusive, né? Eu acho sensacional e pioneira essa iniciativa de vocês. Pioneira. Queria enaltecer. E além disso, ela traz também demanda a mais para o sistema, né? Pois é. Tem uma estimativa de um acréscimo de 10 mil pessoas por dia por Caramba. conta da estação João Dias. É um investimento de 60 milhões de reais inicialmente Exatamente. orçado, né? E mais de 5 mil metros de área construída. Então, enfim,
um puta ganho para o Estado. Pois é. E não tem por que não receber, né? Assim, não tem por que não receber. Acho que o mais importante, nós, do setor público, o importante é conseguir dar a transparência necessária. O instrumento do chamamento público, ele auxilia muito nesse sentido. Você abre a todos que quiserem participar desse processo. Na pandemia, isso foi muito utilizado, porque em diversos setores houve um número grande de doações de máscaras, de álcool, e a gente colocou vários chamamentos públicos para poder receber essas doações e caminhar junto com a iniciativa privada, né? Não, faz todo sentido. Não é excluir, né? Não é um processo competitivo. Quando você está fazendo doação, é um processo aditivo, né? E eu achei legal, porque você estava me contando que vocês aproveitaram a oportunidade que tinha um interessado em doar para ampliar isso para quem mais quiser doar. O nosso chamamento, quem tiver à disposição de fazer uma estação na CPTM, pode conversar com a gente, que será muito bem-vinda. Eu tenho certeza que vários outros estados vão ficar super interessados e você vai receber muitos chamados na sua porta, viu, Pedro? E me fala uma coisa, isso você me disse que aconteceu na linha 9, numa determinada estação, e a linha 9 também é palco de um outro importante projeto junto com a linha 8, que aliás já tem uma parte concedida, né? Me contem um pouquinho mais. A linha 8, ela tem a primeira PPP administrativa e mobilidade do Brasil, que foi uma PPP criada para a reforma de uma série de trens que circulavam naquela linha, que já não condizia mais com o padrão de qualidade que nós imaginávamos, mas que o investimento necessário para fazer o retrofit e trazer para o padrão de qualidade da CPTM não se amortizaria em 5 anos de um contrato 8666 normal. Então nós colocamos isso no arranjo de PPP, onde tinha a possibilidade do concessionário reformar parte da frota ou de trazer a frota nova. E ele optou por trazer uma frota nova, que foi um ganho para a CPTM, então vieram 36 novos trens. Caramba. Com uma motorização, uma taxa de motorização muito acima da motorização dos trens antigos, com ar-condicionado, enfim. Essa PPP ela fica alocada na linha 8, que é uma linha do CPTM que liga a região de São Paulo, de Osasco até Itapevi. Junto com a linha 8, a gente está concedendo a linha 9, né, um projeto do governo do estado, uma concessão de ambas as linhas, que inclui manutenção, operação, reforma de basicamente todas as estações, do ponto de vista de adequação de acessibilidade, adequação de NR24. Tem também ampliação de algumas estações, requalificação dos sistemas de energia, de sinalização, novo CCO, enfim. É uma reforma completa de todas as linhas, inclui inclusive a compra de novos trens. E o legal dessa concessão, mais uma vez utilizando aí as concessões como uma ferramenta para trazer infraestrutura para a CPTM, é que a CPTM hoje ela tem o principal site de manutenção dela em Presidente Altino, que faz parte dessa área de abrangência das duas linhas 8 e 9. Com a concessão a gente vai perder essa área. Então foi colocado dentro do pacote de investimentos do concessionário que ele replique para a CPTM em uma outra área, na região leste, que é onde ficarão as principais linhas da CPTM, um site de manutenção completamente novo, moderno, enfim. Esse é um gargalo da CPTM há anos, né? Eu, pessoalmente, trabalho com isso, com esse pacote de projetos de infraestrutura de operação há muito tempo e é um negócio muito difícil de se viabilizar. E a gente hoje vai ter um site, né? Na verdade ele é dividido em 3 sites, um para almoxarifado, um para prédio de engenharia e outro para manutenção de trens, completamente construído e renovado com recursos da concessão. Então é muito legal. E além disso também inclui compra de trens na concessão, o restante das linhas da CPTM acaba sendo favorecida também com a nova divisão dos trens que irão rodar nas outras linhas, né? Então é extremamente favorável à CPTM também trazer iniciativa privada para operar. E tem um outro case legal para contar desse projeto, que eu acho que foi a abordagem da empresa frente a essa diretriz do governo de concessão, né? Assim que o processo amadureceu, enfim, o processo nasceu lá em 2015 com uma manifestação da Triunfo. Era uma PPP, não era uma concessão comum. Ele avançou como PPP, inclusive teve aprovação do conselho na época. E quando houve a troca de gestão, nós reformulamos o projeto e trouxemos ele para um modelo de concessão comum, onde não tem contraprestação, enfim. Aí o IFC veio para apoiar o projeto, então estão sendo desenvolvidos uma série de estudos, inclusive publicados esses estudos para trazer
equidade aí na formação de propostas para que todo mundo possa conhecer de fato os ativos que estão sendo negociados. E nesse processo, quando foi marcada a audiência pública, o Pedro saiu aí nas bases da empresa para contar pessoalmente, antes que isso viesse a público, através da consulta pública, para os funcionários do que é que se tratava, né? Para que isso não venha através de boatos ou através de notícias, e para mostrar até uma certa transparência, que a gente não tem nada para esconder, que o processo é super transparente, que a CPTM vai se beneficiar com isso de uma outra forma, através dos investimentos que serão feitos na CPTM. E o resultado disso foi muito legal, né? Porque você quebrou todo aquele preconceito de que, olha, estão vendendo a empresa, estão privatizando a empresa, e trouxe a companhia para o lado, entendendo o benefício. Muito legal. Isso é super interessante, até fazendo um paralelo, né? Eu realmente acho que o setor de mobilidade ele tem vários paralelos com esse setor que eu vou introduzir aqui, que é o de saneamento. Mas hoje se discute muito, né, pelo novo marco do saneamento, inclusive o papel das corporações, o papel e as eventuais resistências corporativas que no âmbito das estatais a gente pode eventualmente encontrar pela iniciativa privada, pelo fomento à participação mais protagonista da iniciativa privada. E essa resposta, ela parece trivial, mas eu achei muito bacana que você trouxe luz para isso aqui. Eu imagino que tenha sido, enfim, um trabalho estratégico e muito bem fundamentado e também difícil, mas que vale muito a pena e que desmistifica e tira, né, as barreiras. Não, exatamente. E é importante e deixar à vontade. A gente o Edipo me acompanhou em várias visitas nas áreas de manutenção, nas próprias estações, em base de maquinistas, e deixar todo mundo à vontade para perguntar o que tivesse vontade. Exato, sem roteiro, né? Nós chegávamos lá, olha... Junta todo mundo e vamos conversar. Isso. Tipo Infracast, assim mesmo. Tipo Infracast. A ideia é essa. Inclusive houveram reuniões com o corpo executivo, porque é um assunto muito peculiar e nem todo mundo tem familiaridade, né? Então, trazer à tona esses conceitos, né? A diferença de desestatização, de privatização, de concessão, de PPP... O que está envolvido para não dar margem a uma ampliação de dúvidas que não fazem sentido. Foi um trabalho bem interessante. Acho que... E aí, para a gente aproveitar aqui para falar para os nossos ouvintes, qual que é o cronograma? Então, linhas 8 e 9, concessão na rua, como é que tá? Me conta. A gente tá finalizando agora, depois da consulta pública, da audiência pública, a gente está finalizando todos os estudos e o final da viabilidade econômico-financeira, todo o trabalho de ajuste. A pandemia acabou trazendo um custo de variação cambial que a gente teve que incorporar no modelo também. A nossa perspectiva é até o final do ano o edital está publicado e meio do ano que vem essa concessão está finalizada. Que máximo, gente. Nós recebemos na consulta pública mais de 1.600 contribuições, então tem dado um certo trabalho compilar tudo isso e agregar tudo isso nos documentos. Mas, enfim, acho que a gente está construindo um processo bem maduro, vai ser uma concessão de muito sucesso, tem sido muito procurada pelo mercado. Pô, que bacana. Nossa, que máximo, adorei. E tem uma outra história que eu quero ouvir aqui. É um projeto pelo qual eu tenho um grande carinho, vocês sabem, que é o TIC, o Trem Intercidades. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Me contem como é que tá o TIC. Tá bem. Tá bem. Depende do TIC, né? Que tipo você dá? Esse é um projeto também, eu tenho carinho porque esse projeto começou há 8, 10 anos atrás quase, com um trem que a princípio seria um trem expresso até Jundiaí. Me lembro. E a gente debruçou nesse projeto, mas ele acabou tomando um caminho que a demanda era insuficiente e o investimento era muito alto, né? E a partir de uma manifestação de interesse dos trens regionais, a gente começou a revisitar e agora nessa gestão a gente resolveu incorporar a linha 7 no contexto da concessão para poder melhorar todos os dados de viabilidade econômico-financeira. Então a gente tem um pouco mais de um ano que a gente está debruçado no projeto de vias para poder viabilizar isso, tentando reduzir ao máximo os custos envolvidos, fazendo em conjunto com os operadores de carga, também com o operador de carga que utiliza a faixa de domínio da área ali, para poder fazer um projeto que dessa vez realmente vá para frente. Eu arrisco dizer, inclusive, que a gente saiu de um projeto ideal para um projeto possível ao longo desses quase 10 anos discutindo o TIC, né? A MIP, que foi entregue lá pela EDLP, pela Trium e pelo Banco BTG Pactual, ela é um projeto muito bom, ideal, que abarcava os 4 principais eixos, né? São Paulo, Campinas, Americanas, Sorocaba,
Vale do Paraíba e Baixada Santista, mas era um projeto muito caro, trazia muita desapropriação, enfim. E a diretriz agora, depois que o BID se juntou ao processo, é de fato tentar montar o projeto dentro da faixa de domínio, evitando o máximo de desapropriação. Como o Pedro trouxe, tem toda a questão de compatibilização com o projeto de segregação da carga, que é um projeto importante a nível até federal, né? Então, dentro do mesmo eixo da linha 7, as cidades cresceram, espremeram ali o eixo da ferrovia. A gente tem que compatibilizar o próprio serviço da linha 7 metropolitano, que hoje vai de São Paulo até Jundiaí, o trem intercidades até Campinas e a passagem segregada da carga para que ela não afete a operação. Então, do ponto de vista de engenharia, tem sido um baita exercício, já está numa fase muito madura, assim, a gente está acertando detalhes, centímetros de via para cá, centímetros para lá, está muito bem azeitado isso. E aí a linha 7 veio para dentro do modelo de negócio justamente para trazer o fôlego de uma linha que já tem demanda, que já tem receita, para poder financiar um projeto quase que greenfield, que é como o TIC vai ser, né? Enfim, já tem uma infraestrutura, mas tanta revitalização que precisa ser feita, eu acho que ele acaba se enquadrando num conceito de greenfield. Muito legal. E só então para esclarecer, para quem não conhece, né, o TIC é um trem de passageiros. É um trem de passageiros exclusivo, ligando São Paulo a Campinas, na primeira fase. O projeto ele vai até Americana, mas nessa primeira fase é de São Paulo a Campinas, mais ou menos 100 quilômetros de distância. Campinas é, se não me engano, a terceira maior cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. É um projeto que liga as duas cidades em 60 minutos. Então, a estação Barra Funda até a estação de Campinas, 60 minutos. E com parada intermediária na cidade de Jundiaí, que é uma cidade importante também. Um trem exclusivo, serviço sentado, marcado lugar, como os serviços expressos que tem em qualquer lugar do mundo. E, fora isso, você agrega o serviço existente hoje da linha 7, que é o serviço parador, com a tarifa pública já colocada, que segue funcionando. Né? E tem mais um serviço sendo concebido também, que é o TIM, né? Trem Intermetropolitano. Então, hoje a linha 7 ela atende da Luz até a estação de Jundiaí. A gente vai seccionar a linha 7 em Francisco Morato, que é onde tem a divisa da região metropolitana, e de Francisco Morato haverá um novo trem metropolitano até Campinas, também parador, que é o trem intermetropolitano que a gente tem chamado. Então, a hora que você fizer a concessão, são 3 serviços que você está agregando, um existente e acaba sendo dividido em 2, mas com ampliação, e mais o serviço do trem intercidade. E o trem intercidades é um trem que, no fim das contas, além de fazer essa ligação metropolitana e com perfil aí de transporte de passageiros, ele também tem uma interface com uma integração de carga, né? Ele passa, ou enfim, ele intermedia aí uma linha também já existente, pela qual são transportadas cargas até o Porto de Santos. Esse foi um dos principais impactos no estudo que tem que ser compatibilizado, e a diretriz que a gente tem e que está conseguindo colocar no projeto, que hoje os trens de carga passam pelas vias da linha 7 da CPTM. Então eles dividem, tem alguns horários, algumas janelas que ele pode passar para seguir vindos de Jundiaí ou de mais para cima. Com a chegada ao Porto de Santos, eles passam pela região central de São Paulo, e uma das diretrizes é que a gente conseguisse fazer segregado, pelo menos até a chegada ao centro de São Paulo, para que não interferisse mais nas vias. Isso aí está abarcado dentro do projeto, está tudo organizado lá dentro. O trecho entre Jundiaí e Campinas, especificamente, hoje é um trecho da Rumo, né, que fez parte da renovação antecipada da Rumo, mas quem opera nesse trecho hoje é a MRS. Esse trecho também vai ser compartilhado, tem uma via específica para carga, uma via específica para o passageiro, tanto o TIM quanto o TIC. De Jundiaí até São Paulo, a gente tentou segregar ao máximo, justamente porque o trem de carga ele tem um outro perfil de transporte, ele é um trem muito mais longo, com uma taxa de aceleração menor, o perfil de via e toda a infraestrutura é diferente para um trem de carga, então ele causa um certo distúrbio na operação do trem metropolitano. Segregar essas duas coisas foi a melhor saída, tanto para manter a regularidade do metropolitano, quanto para trazer mais capacidade de transporte para carga urbana, né? Isso é interessante, né? Porque o perfil de passageiro, eu imagino que vocês lidem muito com isso, é aquele perfil de alguém que espera previsibilidade, né, do serviço e pontualidade. Exatamente. E a carga
não demanda isso, né? A carga não espera o trem chegar naquele horário para poder ir para o trabalho, né? Então, realmente, os perfis eles acabam sendo complexos, né? Diferentes. E eu imagino que lidar com essas interfaces seja um desafio e vocês estão conseguindo equacionar. A passagem da carga ela acaba trabalhando muito a regularidade do sistema, né? Então, trens muito longos e lentos acabam atrapalhando bastante. Isso aí soluciona um gargalo que a CPTM tem de toda a vida, né? Nem de muitos anos. Imagino. Gente, essas grandes e relevantes empreitadas, iniciativas, empreendimentos que a CPTM vem fazendo, me parece dialoga um pouco com a cultura, a estrutura da empresa, né? Que é uma empresa, enfim, quantos anos tem já? A CPTM tem 28 anos, mas ela é formada por empresas centenárias, né? Então, ela é oriunda da junção das FEPASA, Rede Ferroviária Federal e CBTU. São empresas... a linha 7 que nós estamos concedendo era a antiga Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, tem mais de século de existência, né? E é legal falar isso, porque logo que houve essa troca de gestão, foi criada uma área dentro da CPTM, que é a assessoria de concessões e parcerias, e essa área ela é formada basicamente por antigos dirigentes da empresa, né? Pessoas com um perfil um pouco mais maduro, de certa forma calejadas aí pela 8666 e por todo esse peso dos órgãos de controle e que tem apoiado muito nesse processo de inovação da 89. Eu enxergo isso, inclusive, como um sistema de contrapesos muito interessante, porque de um lado tem aqui o pessoal mais novo tentando trazer inovação, tentando trazer projetos referenciais, tentando pensar mais na qualidade do serviço e não naquela proposta da 8666 que o Estado sabe tudo o que quer e que o Estado determina o que o privado tem que fazer ipsis literis, sabe? E é muito legal porque tem hora que eles falam, peraí, isso vai dar problema, e tem hora que a gente fala, não, a gente não pode olhar isso de uma outra forma, e eu acho que o resultado que está sendo construído nessa troca geracional é muito interessante, tem feito os projetos de concessão prosperarem bastante. Que legal, gente, que criativo, gostei muito. E me conta um pouco, assim, em termos de governança, né, e também com a introdução aí dos conceitos da nova lei das estatais, e como que isso repercutiu, e enfim, isso tem trazido maior espaço para inovação, mesmo para usar uma palavra sua, e outras questões interessantes. Eu acho que a gente estava comentando um pouquinho, né, de um programa bacana sobre proteção de mulheres. Acho que esse é um tema interessante, ainda mais para mim que estudo esse tema, enfim, presido essa associação que é o Infra Women Brasil. Me conta um pouquinho mais sobre essas direções da empresa. Bom, a 13303 ela acaba trazendo a governança, trazendo elementos que não faziam parte do dia a dia da empresa. Então, desde a obrigatoriedade de ter um comitê de auditoria independente para ser um braço auxiliar do Conselho de Administração, como o próprio Conselho de Administração, Conselho Fiscal, tem uma participação bastante diferente e que deve ser assim mesmo, de auxiliar na diretriz, de fiscalização mais intenso dos rumos da companhia e do dia a dia da companhia. Então, isso ajuda bastante, né? Ora, outros tantos elementos que a lei traz, até para auxiliar nos processos licitatórios, tem alguns pontos que são bastante vantajosos. E a gente, com toda essa mudança de governança, a gente tem buscado trabalhar com dois focos bastante distintos. Um em inovação propriamente dito, que o Edipo já comentou, ampliando a participação dos nossos colaboradores dentro de processos de inovação dentro da empresa, com criações de cases de sucessos dentro da empresa, na área de manutenção, de operação, na área administrativa, e também ampliando a nossa participação junto à sociedade para poder dar uma resposta à sociedade do que a CPTM significa e como a gente pode auxiliar no dia a dia. Então, um dos programas que a gente criou e foi lançado no começo desse ano, foi lançado na Semana da Mulher, é um programa chamado Em Movimento por Elas. A CPTM, nos últimos 3 anos, realizou pesquisas chamada Voz Feminina, em que a gente buscava entender como é que as mulheres enxergavam a CPTM, o que elas viam, necessidades dentro da CPTM, e mais recentemente a gente começou a perguntar como é que era a relação das mulheres dentro do sistema com a questão do importúnio sexual, do abuso sexual. E com isso a gente começou a ter dados bastante relevantes e o programa ele baseou em a gente abrir esses dados, assumir que existe o problema de abuso e de importúnio dentro do sistema, como existe em qualquer sistema
do mundo, não seria diferente aqui, e que a gente precisava enfrentar isso da melhor maneira. Pioneiro e muito significativo, hein? Bastante, bastante. E o programa, ele foi interrompido no começo da pandemia por conta da quarentena, mas a gente retomou agora. Então ele tem algumas vertentes. A primeira delas, a gente está criando nas estações da SPTM, já tem 30 inaugurados, mais 10 até o final do ano, um espaço específico para acolher vítimas de abuso ou de importúnio. Então são os espaços a acolher na estação, é um espaço exclusivo para atender as mulheres que precisem de algum auxílio. Todo o nosso corpo de colaboradoras e colaboradores tem sido treinados em parceria com o Instituto Avon para fazer o acolhimento correto, o entendimento correto, para poder deixar a vítima sempre mais à vontade. A gente tem dado cursos e workshops para as nossas colaboradoras para falar sobre saúde financeira, curso de empreendedorismo, de finanças pessoais. Então ele é bastante amplo e tem dado um resultado muito bacana mesmo. É muito legal ver isso, porque é um exemplo de empresa pública que se moderniza, que, enfim, está aberto para novos parâmetros de governança, inclusive muito aderente ao ESG, né, ao ESG, exatamente, que trata desse pilar de sustentabilidade social, né? É muito relevante. Parabéns, viu, Pedro? E quer falar um pouquinho sobre inovação? Principal meta aí para o próximo ano é conseguir a abertura dos dados da CPTM. A gente tem trabalhado fortemente em algumas hackatonas, junto ao Mob Lab, inclusive, que é um outro projeto da prefeitura, para conseguir disponibilizar esses dados e para atrair startups e processos de inovação que auxiliem na própria operação da CPTM e na experiência do nosso passageiro, né? Então tem uma série de soluções que talvez a gente dentro de casa ali, tão envolvido com a rotina operacional, não consiga enxergar, mas com a disponibilização desses dados, alguma solução muito importante apareça. Acho que esse é o principal foco para o próximo ano. Nós lançamos também o MBI, né, Pedro? O MBI também é fantástico. A gente fez uma parceria com o Senai e lançou o primeiro MBI ferroviário do Brasil, o segundo do mundo. Um curso voltado só para colaboradores da SPTM, 36 colaboradores, num processo seletivo interno. O pessoal, para se inscrever, tinha que gravar um vídeo de por que queria fazer o curso. É inovador. O Edipo falou agora há pouco, mas tem outro ponto que também é inédito no Brasil, que é a jornada do passageiro. Então, nós, no ano passado, nos primeiros 6 meses do ano passado, nós mapeamos todos os pontos de contato entre o passageiro, desde o momento que ele pensa na sua viagem até o momento que ele chega no destino, né? Todos os pontos de contato que ele tem com a CPTM. Seja na hora de comprar o bilhete, seja dentro do sistema, seja para a gente desenvolver negócios, para oferecer serviço para ele na estação. Então a gente mapeou todos e todos os nosso plano de negócios ele está voltado a algum ponto de contato do passageiro dentro do sistema. Então é bem interessante, é um mapa muito bem feito, muito bacana. Ontem eu fui numa estação por conta do Outubro Rosa, teve um evento na estação que a gente estava... havia uma parceria para dar orientações sobre prevenção ao câncer de mama. Fui na estação e aí eu fui tomar água dentro da área exclusiva da estação, estava lá a jornada do passageiro, a estação já tinha colocado para poder estudar e saber o que era. Então é bem bacana você ver que todo mundo está enxergando. Eu acho que a principal diferença foi começar a olhar a CPTM como uma experiência na vida das pessoas, né? Inclusive a nossa missão, visão reflete isso hoje. A gente tem uma pesquisa de perfil dos passageiros que demonstra que mais de 70% deles utilizam a CPTM de 5 a 6 vezes por semana há mais de 5 anos. E eles ficam em média 30 minutos, 27 minutos, percorrem 17, 18 quilômetros no nosso sistema. Pensando hoje num mundo de inovação onde os aplicativos disputam as segundos da sua atenção, você tem um cara lá todos os dias, há anos, 30 minutos dentro do seu sistema. Como você pode agregar a experiência dele, facilitar a vida dele na passagem ali? Ele tem uma série de coisas para resolver na vida enquanto ele está ali. Ele tem que acessar a internet, ele tem que pagar conta, ele tem que consumir algum lanche, enfim. E aí quando você consegue mapear todos esses pontos de contato do passageiro com o nosso sistema, cria-se um leque imenso de oportunidades de negócio, oportunidades de melhoria no próprio serviço para trazer a experiência do CPTM como uma escolha, né? A gente não quer mais que o passageiro utilize o CPTM porque ele não tem escolha. Sim, porque ele tem escolha, acho que é o meu caso, né? Eu moro
a 40 quilômetros do trabalho, eu moro em Suzano. Eu poderia trabalhar de carro, eu poderia trabalhar de moto, mas eu escolho trabalhar de trem, porque para mim é a forma mais eficiente de fato, porque é a forma que eu chego mais rápido, que eu tenho mais previsibilidade, que tem mais regularidade, enfim. E aí se não fizesse isso, né, chefe? Pelo amor de Deus, Pelo é o amor de mínimo, né? Deus. Mínimo, hein, Edipo? Sensacional. E esses dados, vocês já sabem como vão ser disponibilizados? Já existe um data lake? Como que está sendo feito isso? Porque isso é ouro, né? É a nova fronteira da mineração mesmo. Nós estamos estruturando esse banco, tentando entender o mundo afora, como isso é feito. Tivemos, inclusive, algumas conversas já com o Banco Mundial para tentar entender quais são as iniciativas, como isso foi feito na Prefeitura de São Paulo. Ainda não tem um formato muito bem definido, mas a intenção já é muito forte, muito bem consolidada dentro da companhia, que esses dados sejam abertos o quanto antes. Se possível, em tempo real, né? Que é o que, de fato, vai agregar valor na criação de aplicativos. Que legal, que legal. E aí, com um dashboard, e as pessoas vão poder acessar e propor coisas novas para o presidente, né, Pedro? Aí o trabalho aumenta, daí é duro, né? Mas a ideia é essa. Como se ele não gostasse de trabalho, né? Não, mas aí é gostoso você ver o envolvimento dos outros também e a preocupação de quem utiliza o sistema em trazer solução, né? Então a gente tem as soluções internas também, a gente valoriza demais o público interno, mas também tem que trazer quem vem de fora, tem que dar um auxílio para a gente também. E falando nisso, em quem vem de fora e dá um auxílio, as concessionárias elas contribuem nesse processo de inovação, quero dizer, elas contribuem, outra elas são incentivadas para, enfim, de alguma forma compartilhar com vocês as informações que são geradas, que elas eventualmente coletam e outras tantas iniciativas para buscar ativamente essas informações e esses dados. Como que isso está sendo tratado? Olha, isso acaba sendo tratado mais nas associações que acabam englobando as operadoras, né? Então a gente tem hoje a ANP Trilhos, onde todos os operadores de trem se encontram para trocar experiências, ela acaba se integrando bastante nisso. A gente tem bastante conversa com as outras operadoras, com concessionárias privadas principalmente, mas acaba ficando muito restrito ainda hoje dentro de uma associação de transporte que agregue todos, né? Mas de toda forma, eu acho que os concessionários eles também trazem inovação. O próprio processo de concessão ele fomenta a inovação. Sim. Quando você não amarra especificamente o que ele tem que fazer, como era lá nos moldes 8666. Esse contrato de mídias, por exemplo, são 25 milhões de investimento que não está delimitado exatamente o que ele tem que fazer. Então você deixa para o privado trazer a expertise dele de criar roteiros de mídias ou painéis ou alguma coisa que dentro de casa, por não ser o nosso métier, né, a CPTM não tem expertise nisso, você acaba tendo depois estações modernizadas já dentro de um conceito muito mais aderente com o que o mercado espera. Aliás, nesse conceito tem as estações do Alto Tietê que vão nesse sentido também. A gente fez um chamamento público para trazer projetos para concessão de 3 estações da CPTM no final da linha 11, depois de Suzano, onde mora o Edipo, para a gente tentar, junto com a iniciativa privada, fazer um modelo em que a possibilidade de construção aérea traga mais público para fomentar o que for proposto, e ali no caso é um centro comercial, e ao mesmo tempo reforme as estações como contrapartida ao Estado, né? Então esse é um outro projeto que a gente está agora no finalzinho desenvolvendo para poder lançar também. Que máximo. São os air rights, né? Os direitos de laje ou direitos de construção. E nessa esteira também tem o projeto de Brás, né? Brás é uma mega estação no centro, um centro super comercial de São Paulo. Por essa estação trafegam mais ou menos 500 mil de pessoas todos os dias. 5 linhas da CPTM e uma do metrô passam pela estação Brás. Aliás, uma curiosidade, nessa estação, nas vésperas do Natal, só na estação da CPTM, são mais de 1 milhão de pessoas. Nossa. Por dia para fazer as compras de Natal no comércio popular ali. Caramba! É uma verdadeira operação de guerra que a gente tem que fazer para atender o pessoal. Enfim, essa estação ela já foi objeto de uma concessão recente, também de exploração comercial. Como ela é interligada com o metrô, nós acabamos percebendo que teria mais valor agregado se houvesse uma concessão conjunta. Foi a primeira concessão conjunta de empresas públicas. O concessionário ele assinou 2 contratos, um com a CPTM, um com o metrô, então tem uma divisão proporcional tanto dos pagamentos mensais quanto da outorga inicial.
E mais uma vez a gente usou o instrumento da concessão para modernizar a estação. Também é previsto 1,4 milhão de investimento em praça de alimentação, enfim, para renovar toda a Estação Brás. E por quanto tempo? Por 30 anos. Uau. E a gente também tem agora um novo processo para a Brás em uma área só da CPTM, que é da exploração de empreendimentos associados. Então, por ser uma área muito, potencialmente muito forte, a gente está propondo a construção de empreendimentos associados que podem ser edifícios comerciais, podem ser hotéis, enfim, e inclusive um edifício administrativo para a CPTM para realocar as atividades que a CPTM tem, trazendo mais uma vez um ganho para a CPTM, tanto na receita quanto na modernização dos ativos. Né? É um processo que deve também ir para a rua nos próximos meses. Exato. Muito legal. E falando em integração, Metrô e CPTM, que são duas empresas, né, e cada uma cuida de um serviço específico de mobilidade, as duas. Vamos falar de bilhetagem? Vamos falar de receita? Contem pra gente, né, primeiro conceitualmente, para que a gente possa entender como que é feita a bilhetagem, a integração entre Metrô, CPTM e a clearing, né, a famosa clearing. Como que é isso? Bom, a integração entre Metrô e CPTM, ela é totalmente gratuita, integrada dentro das próprias estações, sem custo nenhum ao passageiro e, na verdade, isso não envolve nem sistema de bilhetagem. Estações que tiverem integração entre metrô e CPTM, isso não se reflita no bolso do passageiro. Hoje, o sistema de bilhetagem com integração, ele é dividido em duas formas. Um com a Prefeitura de São Paulo, através do bilhete único, e aí ele pode ser ou integrado com a própria sistema de ônibus ou exclusivo dos trilhos, e também com concessionárias de ônibus intermunicipal, e aí é outro tipo de integração. Existe hoje um sistema da Prefeitura, que é gerido pela SPTrans, que faz toda o gerenciamento dos recursos que são colocados e distribui esse recurso de acordo com a utilização. E aí há uma ordem de preferência da utilização regida em contrato para a distribuição desses valores que são aferidos diariamente. Né? A clearing acho que é o principal pagador das concessões, né? Porque toda a tarifa técnica dos concessionários é extraída da clearing do bilhete único, da Câmara de Compilação do Bilhete Único. Então, como o Pedro mencionou, ela tem primeiro uma divisão entre trilhos e pneu. Depois, quando você entrando aqui na parte específica de trilhos, tem uma regra de prioridade entre as concessionárias, de acordo com o que aconteceu primeiro. E ao término tem um rateio proporcional entre CPTM e metrô. Então é um sistema muito robusto, que nunca falhou nos pagamentos de nenhuma concessão. Ele tem uma trustee, que é a Caixa Econômica Federal, então isso blinda o sistema de possíveis ingerências, né? Um sistema muito, muito travado, que funciona muito redondinho. E traz uma certa confiança para todos os projetos. Ele, inclusive, é garantia de alguns projetos. A própria PPP da linha 8 tem como garantia os direitos fiduciários da bilhetagem da CPTM, que são extraídos da clearing. Né? O único senão que tem no sistema não é da clearing em si, mas sim da tecnologia utilizada. Então, hoje, a tecnologia do bilhete único é aquele cartão que você carrega, e hoje isso já está ultrapassado. A gente não tem a possibilidade de fazer pagamento por aplicativo, diretamente no celular na linha de bloqueio. Acho que esse é a principal inovação que a gente tem que ir adiante para facilitar a vida, o dia a dia do passageiro. Esse aí é um ponto fundamental que a gente tem olhado com muito carinho para poder fazer essa atualização também. Eu até me lembro que tinha, né, enfim, sendo tomado corpo no estado e até no município, e talvez conjuntamente, um primeiro esboço, né, de uma eventual concessão ou um projeto que pudesse envolver a iniciativa privada na bilhetagem, né, ou aí na solução para eventualmente trazer maior conforto para o passageiro e também maior integração com dados, até para gerar pesquisas de origem e destino e outras tantas coisas que pudesse ser feito por aplicativo ou qualquer outra tecnologia. Isso ainda está no radar, né? Está no radar. A gente tem trabalhado bastante, a Secretaria de Transportes Metropolitanos, nós, o metrô, a MTU, tem trabalhado bastante para em breve a gente conseguir melhorar e inovar de novo no sistema aqui em São Paulo.
E falando em inovação, um tema bem fronteiriço agora para falar para vocês, porque tô vendo aqui que a CPTM tá fazendo mil coisas, tô adorando. Daria para ficar aqui o dia inteiro conversando, mas Dr. Pedro, Dr. Edipo tem uma agenda muito lotada. Me fala uma coisa, as estações de vocês são grandes pontos, inclusive com atratividade turística, com atratividade de comércio, com uma convivência importante entre o cidadão e a integração logística, né, e, enfim, regional que a CPTM proporciona. Já teve gente que falou assim, posso colocar meu nome aqui nessa estação? E como que isso é tratado? Teve. Aliás, recentemente a gente foi procurado por uma empresa que comprou uma área muito grande aqui em São Paulo, uma área que era uma fábrica e eles estão revitalizando toda a área para trazer a sua parte administrativa para lá e fazer um complexo com cinema, teatro, restaurantes, né? E procurou a gente porque tem uma estação bem ao lado desse local e queria dar o nome à estação da empresa. A gente já tinha estudado isso há um tempo atrás, e agora a gente resolveu entrar um pouco mais a fundo nesse estudo para entender, primeiro, qual é o valor agregado que a marca da CPTM pode ter no nome, como que a gente pode valorar isso. Esse é um trabalho que está começando a ser feito agora para a gente entender. E o segundo é, juridicamente, estações de trem e metrô, os nomes são determinados pela Assembleia Legislativa e por trás de um nome simples, como Estação Varginha, por exemplo, que fica no extremo sul zona sul da capital, toda uma técnica feita com um estudo toponímio para entender a região, como é que quais os nomes que estão ligados àquela região. Há uma pesquisa feita também com os moradores da região para ver se aquele nome faz sentido na região. Então há todo um trabalho técnico, como é que o nome original da estação que determina um local pode estar compartilhado com um nome de fantasia junto. Então a gente precisa entender como é que isso faz, mas a gente quer fazer isso sim. Dá para propor, por exemplo, uma estação Infracast? Tranquilamente, não há problema. Né? O presidente já apoiou. Não tem problema nenhum, a gente só precisa achar Infracast, achar alguma estação que fique bem, que o nome fique bem visível, bonito lá, dá sim. Isso mesmo. Tem que ser uma perto da praia, assim, pro Edipo poder ir ouvindo o podcast, o Infracast, assim, e descer para surfar, né? Olha, se tivesse trem direto pra praia, facilitaria muito a minha vida, viu? Ele ia querer levar 3 pranchas dentro do trem, já ia dar um trabalho danado, né? Sempre, né? Já pode bicicleta, por que não pode prancha, né? Pode cachorro? Pode cachorro. Tem regra, tem que estar dentro de uma caixinha, né? Que é específica para cachorro, são de pequenos portes, obviamente, ou o cão-guia, que isso pode também. Mas a gente já teve caso de alguns animais que não são muito comuns de estarem por aí dentro da caixinha até. Mas cachorro tem bastante. Dentro da caixinha condicionado tem tido bastante. Acho que os ouvintes do Infracast vão lembrar que o Bowie pesa quase a mesma coisa que eu, que é o meu cachorro. Então acho talvez ele não possa. Vai ser difícil carregar ele, né? Não, tem um limite de peso, são 10 quilos, se não me falha a memória. Ele tá então com um cachorro quase 40. Pequeno. Não vai ficar difícil. Vai ficar difícil, não. Eu acho que ele não vai conseguir, não. Ai, gente, que máximo. Eu queria ouvir assim, uma mensagem final de vocês sobre a infraestrutura, a CPTM, a modernização, enfim, os novos rumos, tanto da empresa estatal quanto da mobilidade, por meio aí da participação da iniciativa privada, e o que vocês esperam aí para os próximos anos. Bom, a participação da iniciativa privada, ela não tem como a gente conseguir enxergar o futuro das PTM, eu acho que das empresas públicas em geral, sem a participação da iniciativa privada, seja através de um processo de concessão ou seja através de parcerias como a que a gente falou da Estação João Dias, ou parcerias até institucionais como do Instituto Avon, que tem apoiado a gente. Então a gente não consegue enxergar mais um mundo que não tenha essa sinergia entre o público e o privado dentro das regras que existem também. A CPTM é uma empresa que tem se modernizado muito, principalmente em toda a sua infraestrutura nos últimos 15 anos, e não será diferente daqui para frente. Acho que a concessão de duas linhas, que é a 8 e 9 que a gente comentou, irá agregar uma possibilidade da CPTM ter um comparativo de uma empresa privada que hoje não tem
operadora de trem, a gente tem o metrô em São Paulo, mas que é um outro tipo de mobilidade. A gente não tem uma empresa para a gente conseguir ter indicadores operacionais comparados. Isso acho que vai ser extremamente salutar a CPTM. A gente tem que ter cada vez mais indicadores positivos e tem sido assim nos últimos anos. Acho que a concessionária vai ter mais dificuldade de acompanhar os indicadores da CPTM do que o contrário. Isso que aliás, é essa que é a minha missão, a gente continuar sendo a melhor empresa de transporte de passageiros do Brasil. Competindo, inclusive, com a iniciativa privada. Com certeza, competindo e ganhando. Muito bom. Eu acho que está muito claro, como o Pedro disse, para mim está muito claro, já tem alguns anos, que os governos não vão conseguir mais financiar a infraestrutura por si só, e talvez nem o capital doméstico consiga fomentar a infraestrutura dessa forma. Então, o mesmo cara que está aqui na linha 8 e 9 olhando esse ativo, ele está olhando ativo no México, na Turquia e em todos os lugares do mundo. Então a gente tem que criar bons projetos para tentar atrair esse investimento e fazer bom uso desse investimento, que a gente tem tentado fazer. Você oferece bons negócios para o mercado e ao mesmo tempo você moderniza aquilo que fica na CPTM. E aí é um outro processo muito legal, porque como essa área carece muito de investimento, e a CPTM conta com um corpo técnico muito forte, né? A ferrovia acho que é um ramo muito específico de engenharia. Quando você traz a possibilidade de construir novos sites, novos equipamentos, as pessoas tendem a buscar sempre o ótimo, a solução ótima. E aí o trabalho é de sempre demonstrar que, olha, o ótimo custa muito para se manter, a gente tem que ter sempre um projeto possível e empresa pública tem que ser sustentável, né? Porque é assim que você vai manter o futuro da própria empresa. Então esse é um outro trabalho de quebra de paradigma e de mudança de cultura que a gente tem feito, que eu acho que é uma mensagem muito boa de que empresa pública tem que ser tratado como empresa privada, tem que olhar para o orçamento, tem que olhar para o dinheiro, tem que olhar para a eficiência. Tem que olhar para custo. É algo que dificilmente empresa pública se olhava e a gente tem olhado atentamente para todos os nossos custos, entender, saber aonde estão a alocação de custos. É um trabalho bastante importante para a sobrevivência da empresa. Novos parâmetros, novos paradigmas e seguir em frente, né? Exatamente. Adorei, gente. Muito obrigada. Mais uma vez, eu sei que a agenda é super cheia. Vocês se adaptaram para estar aqui nesse bate-papo gostoso. Eu adorei. Fiquei com vontade de conversar mais, saber de tudo que está acontecendo. É só convidar de novo, não tem problema não, a gente volta. Eu vou aparecer lá no CPTM TV. Pode ver, agora tem. Sobre os trilhos, eu tenho um talk show na CPTM, a gente faz, na verdade, aberto para todo mundo assistir. São dois programas por mês, um vídeo com uma área específica, normalmente da operação, para entender como é que aquela área realiza o seu trabalho, e uma entrevista comigo, com algum gerente da área administrativa, para contar o trabalho, para a empresa inteira entender o que é o trabalho, que a empresa é uma engrenagem única, né? Então o objetivo é levar as pessoas de um ponto até o outro. Se qualquer área da CPTM não funcionar direito, você atrapalha toda a engrenagem. Então é para todo mundo saber a importância de cada área e todo mundo trabalhar em harmonia. Por isso que a gente, aliás, quebrar paradigma é fazer um programa, eu tímido, fazer programa de entrevista, mas tá funcionando. Ele é super desenvolto. Adorei. Gente, muito obrigada, viu? Então, a gente vai fazer mais episódios. Eu quero depois contar a história das linhas 8 e 9, já operando e competindo com a CPTM por excelência. Ela que trabalhe. Perfeito.